Oi, oi para todo mundo que está entrando. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar aí sobre a tecnologia e o RH, né? E aí me falem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, só para ter certeza que está tudo certo, né? Com a nossa transmissão, para que a gente possa começar de maneira bem assertiva. Oi, oi, Ana Luísa, Ana Viana, bem-vindas. Ó, então, as duas estão falando que tá tudo bem, que tá tudo ok. Que bom. Então, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, é o que importa, né? Então, fazendo uma introduçãozinha rápida aqui, né? A introdução que eu sempre faço, para ter certeza que todo mundo aí que não me conhece não vai ficar perdido nessa situação aqui. Bom, meu nome é Elissandra da Mata, mas todo mundo que me segue, meus seguidores queridos do coração já me chamam de Elis, que é todo mundo íntimo aqui, né? A gente vai ficar juntos aqui por muitas semanas. E a ideia realmente é a gente compartilhar conhecimento na área de RH. Bom, quem já me acompanha há um tempo sabe que toda a minha comunicação, toda a minha vertente aí da área online era voltada até então para pessoas que estavam buscando recolocação profissional, justamente utilizando aí a minha experiência e vivência como recrutadora, né, em todos esses anos. Tenho 10 anos de recursos humanos, é, e tem uma consultoria na área de recursos humanos, no mundo físico, né, que não é o mundo online, atendo empresas com implantação de todos os subsistemas de RH, e aí, recentemente, eu comecei a ter aí pessoas me procurando da área de RH e perguntando, Elise, você não fala nada, não faz nada para o pessoal de RH? E realmente me veio um clique, né? De por que que eu não poderia aí também direcionar minha comunicação online aí, fazer um projeto bacana para os profissionais de RH, já que é a área que eu trabalho há tantos anos, sou filiada da BRH Brasil, participo de eventos o tempo inteiro, estou sempre me atualizando na área, né? Tenho 3 pós-graduações na área, MBA, então fiquei pensando, por que não compartilhar um pouco dessa minha vivência, né, não só do conhecimento técnico e teórico, né, adquirido por cursos e pós, mas também o conhecimento prático, né, que eu adquiri aí durante esses anos de vivência mesmo na área de RH. Então, justamente por isso, eu resolvi falar hoje sobre um tema muito importante, na minha visão, que é uma pauta que está muito em alta aí, nesses últimos tempos. Na verdade, já tem uns anos, né, que a gente vem falando um pouco mais sobre essa questão da tecnologia, só que, ultimamente, isso tem ficado um pouco mais forte. Eu assino aí as revistas Harvard Business Review, também a Melhor Gestão de Pessoas, que é uma revista para profissionais de RH, e eu percebo um padrão muito forte de notícias, reportagens, conscientização com relação a esse tema, que é realmente o tema não só do presente, mas é um presente que ainda quem não está adaptado ainda está conseguindo se virar bem, porque não é um presente que está aí em todos os lugares, em todas as empresas, mas com certeza é um futuro. E é um futuro que não está muito longe e que vai estar aí em todos os profissionais da área e nas empresas. Então, os profissionais que não entenderem e não começarem a caminhar nesse caminho, né, de entender o que vai mudar e o que, que ele precisa fazer realmente para que isso se torne mais estratégico para ele, como profissional e também para a empresa, esse profissional com certeza vai ficar defasado no mercado e automaticamente ele vai ser expelido, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu preciso que vocês me digam só se vocês estão enxergando a minha tela, ok? Pronto. Então, nesse momento, vocês têm que estar vendo o meu slidezinho aqui do lado,
o bate-papo aqui e uma câmerazinha aqui comigo no cantinho. É isso que vocês estão vendo? Só me dão um ok para saber se vocês estão vendo a minha tela, que tá tudo bem. E aí a gente poder começar a nossa aulinha de hoje. Vocês estão animados com esse tema? Me contem, qual é a expectativa de vocês com relação a esse tema? Bom, Ana Luísa, Maria Paula, Oliver, Ana Viana, todo mundo dizendo que tá tudo ok. Bom, então eu vou abrir aqui meu slide. Lembrando mais uma vez, eu sempre gosto de dizer isso, que nesse momento aqui, que eu abro o meu slide, eu não tô mais vendo o bate-papo de vocês, tá bom? Então, podem ir falando aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode já mandar. À medida que eu for indo aqui, né, ao longo da nossa aula, eu vou parando, vou voltando aí, vou vendo se tem alguma dúvida ou não, a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. A introdução que eu queria fazer com vocês é explicar um pouquinho sobre essa era tecnológica que a gente está vivendo. Eu sei que quando a gente fala em era tecnológica, parece algo muito. Poxa, Elis, mas nem parece que a gente está vivendo assim tanto uma era tecnológica. Quando eu penso em era tecnológica, eu penso em coisas muito maiores, né? Em robôs, em carros que flutuam, né? Tipo os Jacksons, alguma coisa nesse sentido. Mas sim, a gente já está numa era bem forte de tecnologia, principalmente dentro das empresas. E é sobre isso que hoje o assunto está tão latente, justamente porque essa tecnologia dentro das empresas, ela está cada vez mais forte. E por quê? Né? O que, na verdade, não porque, o que essa tecnologia está trazendo para dentro das empresas e que as pessoas, os seres humanos que estão ali dentro daquela empresa, estão tendo que se adaptar ali consequentemente, né? Então, ó, a informação sempre foi a principal moeda preciosa que existe dentro de uma organização. Na verdade, na nossa vida como um todo, a informação é a coisa mais preciosa que existe. É em cima da informação que a gente consegue tomar decisões, que a gente consegue se desenvolver, que a gente consegue, enfim, criar todo o resto. A informação sobre o que está acontecendo, sobre, no caso do RH, né, sobre os indicadores, sobre as pessoas, sobre o desempenho delas, sobre o clima da empresa, as informações é que me dão, que me suprem para que eu possa fazer o meu trabalho e gerar resultados. E isso é de uma maneira geral dentro da empresa, né? O financeiro precisa de informações para poder, né, atuar da forma que ele precisa atuar de forma estratégica. O DP precisa de informações. Então, todas as áreas precisam de informações. E aí, a tecnologia, ela trouxe uma questão muito bacana, que é essa informação de uma maneira muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais rápida. Então, as informações dentro da empresa, elas se tornaram, como eu digo, elas se tornaram mais velozes, mais eficazes, né, mais interligadas. Uma informação agora conversa mais com a outra, elas se tocam onde elas têm que se tocar, elas se cruzam onde elas têm que se cruzar. Então, a informação ganhou um poder muito maior depois que a tecnologia entrou. E também a assertividade, porque até o ponto em que tudo está nas mãos só de nós, né, seres humanos, ainda existe uma possibilidade grande de erro, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos e seres humanos são falhos, né? E tá tudo bem nós sermos falhos, né? Porém, a tecnologia ela traz essa assertividade, que é os erros diminuem. Então, a partir do momento que eu tenho ali toda a tecnologia em prol de fazer o que o ser humano teria que fazer, uma conferência, um lançamento, um cruzamento de informações, tudo isso acaba que a tecnologia traz não só essa velocidade da informação e essa melhoria da qualidade da informação, como também uma diminuição de erros mesmo na execução dos serviços. Então, aumenta os resultados efetivos que a empresa tem.
E aí, até agora, eu estou falando de uma forma mais teórica, mas já já a gente vai entrar mais em detalhes, principalmente dentro da área de RH. Eu vou entrar em exemplos aqui para vocês, dentro de todos os subsistemas, do que a gente pode usar nessa tecnologia a favor dos nossos subsistemas dentro da empresa, para melhorar os nossos resultados como profissionais de recursos humanos, olhando, né, para essa tendência, essa era da tecnologia. Então, dentro desse contexto, existem dois tipos de pessoas, que são as pessoas que estão sempre atentas, né, para o que está acontecendo, para a era tecnológica, tá de olho sempre em algo que está surgindo de novo e aderem, né, aquilo rápido, experimentam as novidades. Então, são pessoas que têm mais flexibilidade, mais abertura. E tem as pessoas que se sentem intimidadas com essa tecnologia, se sentem inseguras, de ai meu Deus, será que isso vai substituir o que eu faço? Ou como eu lido com isso? Qual é o meu papel nisso agora? Então, tem pessoas que ficam um pouco perdidas, né, com relação a quando eu falo, né, dessa era da tecnologia. Então, a primeira coisa é você identificar que tipo de pessoa é você. Então, você é a pessoa que está aberta, que está sempre de olho, que é aquela pessoa flexível, que gosta de experimentar as coisas novas, testar, ver se funciona. Ou você é aquela pessoa que se sente intimidada, posterga para depois, né? Procrastina, depois eu aprendo, depois eu faço isso, fica na esperança de que aquilo não vai pegar e deixa para lá, né? Então, primeira coisa é você identificar qual desses dois perfis dentro de uma era tecnológica é você. Isso vai ajudar muito na clareza, né, do que você precisa fazer e do que você está fazendo dentro disso aqui que a gente vai falar. Então, pensando nisso, né, Elis, tudo bem, então a tecnologia veio, não tem mais o que fazer, hoje ela já está mais ainda, né, presente, muito presente, só que no futuro nem se compara quanto isso vai ser primordial, né? Não vai existir nada sem a tecnologia. E aí, você pode estar se perguntando, tudo bem, mas o que eu, como profissional de RH, então, tenho que desenvolver, tenho que fazer para me adaptar melhor a isso e estar preparado, né? Então, eu selecionei algumas habilidades aqui que você precisa desenvolver, ter, né, para ter uma carreira sustentável mesmo dentro do RH, que seja esse RH do futuro, da parte que realmente a tecnologia vai estar bem aflorada. Então, a primeira coisa é a capacidade de observar e absorver do ambiente informações, né, o ambiente que você se encontra. Por que isso? Porque com o tempo, com a tecnologia, a tendência é que as pessoas tendam a se comunicar menos, a dizer menos. Então, hoje em dia é muito comum ainda as pessoas baterem lá na porta da RH, dizerem alguma coisa, né? Desabafarem sobre um assunto. Ainda é comum isso acontecer, de o RH ficar sabendo do que está acontecendo, ficar por dentro dos sentimentos, dos gaps, dos acontecimentos pelas pessoas, mas isso vai tender a acontecer cada vez menos. Então, o RH ele tem que desenvolver cada vez mais a sua observação e a sua capacidade de absorver do ambiente as informações que ele precisa, porque não vão ser mais informações que vão chegar fáceis ali, que vão chegar de bandeja, né, para o RH. O RH vai ter que buscar essas informações de uma maneira mais ativa. Então, o senso de observação e de absorção vai ter que ser muito maior. Se conhecer cada vez mais é o segundo ponto. Por quê? Cada vez menos também vai existir essa questão de você depender de um líder, depender de um par, depender de alguém para te desenvolver, para te dar um feedback, para te dizer o que você tem que fazer, para te ajudar a fazer um plano de desenvolvimento pessoal, para te dar um direcionamento de como que vai ser a sua carreira ali dentro. Cada vez menos você vai ter pessoas para fazer isso por você ou com você. Então, a tendência é que as pessoas cuidem do próprio desenvolvimento de uma forma muito mais individual e independente com o passar do tempo. Então, por exemplo, você vai precisar se desenvolver, se conhecer cada vez mais, entender o que você precisa melhorar, se aprimorar,
fazer o seu plano de desenvolvimento pessoal, se acompanhar. Então, cada vez mais, esse movimento vai ser independente, tá certo? Sabedoria de buscar ajuda quando precisar. Então, aquelas pessoas que são muito orgulhosas, que não têm aquela facilidade de buscar ajuda quando vê que está precisando e que tentam ali sozinha e acabam demorando às vezes um pouco mais ou cometendo alguns errinhos no caminho porque querem dar conta sozinho, essas pessoas vão ser cada vez menos, é, tendo cada vez menos sucesso, porque o mercado não vai mais aceitar com tanta facilidade erros e nem demoras, né? Aquelas coisas longas, porque quando você está aprendendo, você não sabe o que fazer ou não tem tanta certeza, você demora mais para chegar no resultado. E não é algo que o mercado vai absorver com tanta facilidade. Por quê? Tecnologia é rapidez, né? Então ela cria essa cultura nas pessoas, nas empresas, de que a informação tem que ser ágil, de que o resultado tem que ser ágil, de que as coisas têm que acontecer. Então, quando você é uma pessoa orgulhosa, você tende a ser essa pessoa que não dá resultados tão rápidos. Porque a pessoa que ela pede ajuda, então eu não estou conseguindo fazer isso, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar, aquilo flui. Então, a interdependência, a questão de um depender do outro, vai ficar cada vez mais claro, cada um tem a sua especialidade, um vai ajudar o outro, mas a rapidez, a fluidez das informações, dos resultados, elas tendem a ser cada vez maior. Então, as pessoas vão ter que ter essa sensibilidade de pedir ajuda cada vez mais. Outro ponto é conhecer e dominar tecnologias específicas da sua área. Então, sim, você precisa conhecer as tecnologias da sua área. Você precisa conhecer todas as tecnologias da empresa, de todas as áreas? Não, não necessariamente. Você precisa entender as tecnologias que permeiam ali a sua área. Por quê? Porque é sobre essas tecnologias que você vai ter acesso, que você vai ter poder ali, né, de utilizar e que você vai ter responsabilidade. Então, você precisa sim conhecer e se adaptar a essas tecnologias que sejam para o seu resultado como profissional. Outro ponto é saber utilizar a tecnologia para promover desenvolvimento e não premiação ou punição. Então, isso aqui, na verdade, já é uma premissa verdadeira sem tecnologia, né? Ou seja, o RH já tem que ser esse profissional que pensa sempre em desenvolvimento e não em eu vou premiar alguém, vou dar algo para aquele alguém e para os outros não, ou eu vou punir aquele alguém e os outros não. Então, cada vez mais se fala menos de punir e premiar e mais de desenvolver, né? E isso, com a tecnologia, vai ficar ainda mais aflorado, por quê? Porque você vai ter a ajuda da tecnologia para te ajudar nesse resultado. Então, enquanto hoje ainda é uma coisa muito operacional, muito individual, onde você tem ali que colher as informações você mesmo, botar ali as informações, compilar elas em algum lugar que você tem acesso e que você consiga ver depois, olhar essas informações, pensar em ações. Então, enquanto você faz tudo isso de uma maneira hoje muito operacional, a tendência é que isso se torne uma atividade muito rápida, eficiente, eficaz com a tecnologia. Então, essa parte de desenvolver as pessoas vai ficar cada vez mais forte. E outra coisa é cuidar para que recursos tecnológicos não substituam a interação social. Então, as pessoas vão tender a mergulhar ali na era tecnológica. E qual que é o papel do RH nisso? Você, como profissional do RH, é ficar atento se isso não está indo para um extremo, onde as pessoas estão perdendo as habilidades de interação social. Então, cabe ao RH continuar promovendo ações e projetos que trabalhem e desenvolvam, né, essas habilidades sociais nas pessoas e continuem, né, com essas habilidades pessoais, e não percam, né? Então, esse é um papel muito importante do RH nessa realidade. E noção dos efeitos da tecnologia no psiquismo dos colaboradores. Então, como a tecnologia vai começar, já começou, né? Mas cada vez mais vai começar a influenciar
os colaboradores, o psiquê mesmo, a forma que eles encaram essa tecnologia. Então, a tecnologia, ela tende a fazer as pessoas a ficarem mais imediatistas, quererem as coisas para ontem, fazer com que as pessoas não se desconectem, elas estão sempre ligadas, elas estão em casa, mas elas estão ligadas, elas estão no domingo, mas elas estão ligadas, elas estão nas férias, mas elas estão ligadas. Então, como o RH, né, vai lidar com essa questão de psicológica mesmo, de como o colaborador está mudando, né, os comportamentos mesmo frente à vida, não só a vida profissional, com essa questão da tecnologia, né, que é algo que já está acontecendo, mas e já é algo que nós, RH, já temos que ficar atentos, mas como que isso ainda vai ser em uma escala muito maior daqui a pouco, tá certo? Então, eu vou voltar aí só para ver se vocês estão me ouvindo, se caiu, se não caiu, que tem um tempo aí que eu fiquei conversando sozinha. Ai, Ana Luísa, Elisa, o RH desenvolveu muito de uns anos para cá, principalmente no que se respeita a nomenclaturas, turnover, headhunter, job hunter, entre outros. Porém, onde de fato as empresas estão investindo em seus profissionais? Como o mercado está absorvendo esses novos profissionais de RH? Pois vejo que as próprias faculdades não estão preparadas ou preparando com a mesma evolução da área de RH. Isso é fato, Ana Luísa. Realmente, você sai da faculdade despreparado, gente. Isso é um fato triste, mas a gente tem que encarar e assumir a nossa responsabilidade, né? Ao invés da gente reclamar, ficar de mimimi, colocando a culpa na faculdade ou na pós-graduação, que é muito teórico, que não te prepara para a realidade do mercado. Cabe a você ir atrás, como vocês estão fazendo aqui agora, né? Participando aqui da live e tudo mais, cabe a vocês realmente irem atrás dessa informação e se prepararem para isso. E é um fato de que os profissionais que estão saindo da faculdade ou de uma pós e não estão indo atrás disso, eles são profissionais que vão ficar para trás, né? Então, é uma questão de escolha, de você ir atrás das informações certas. Sim, as empresas, elas estão conscientes do que elas estão precisando e elas estão conscientes das evoluções. O RH, ele só evolui porque o mercado evolui, as empresas evoluem, e aí o RH precisa evoluir junto, né? Então, as empresas, elas estão evoluindo em tantos outros aspectos que elas entendem a evolução do RH também, e elas já começaram a exigir muito, né? Então, se você tem pretensão de estar numa empresa boa, com RH consolidado, né? Então, é uma realidade que você vai encarar. E aí é o seu papel ficar realmente de olho nisso e ir atrás das informações corretas, né? Porque, infelizmente, a gente não é preparado para isso, realmente. É o que eu estou tentando aqui fazer com vocês nesse projeto. Então, vamos continuar. Vamos lá. Vamos falar agora da tecnologia em cada um dos subsistemas. O que eu acho que vocês, inclusive, já devem começar a fazer a partir dessa live, a partir da finalização dessa live, vocês já devem começar a fazer dentro das áreas de vocês, em cada subsistema. Então, vamos começar com a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, a gente não vai entrar aqui, obviamente, como que faz uma avaliação de desempenho, né? Porque isso seria uma live inteira só para isso, inclusive a gente pode sim fazer uma live inteira só para isso, mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam? Como a tecnologia pode e deve ajudar vocês nesse sentido, a ponto de trazer mais assertividade, né, para esse subsistema. Então, é um subsistema que avalia os colaboradores. A gente até falou um pouquinho sobre avaliação de desempenho na live passada. E aí, o RH vai alimentar dentro de um software, né? Existem softwares hoje de avaliação de desempenho. Existe um, inclusive, que eu já tive contato, já utilizei e recomendo porque é muito bacana. Tem vários outros que eu não conheço e que também parecem ser muito bacanas. Só vocês jogarem no Google softwares
para avaliação de desempenho, vocês vão ter acesso a um monte de softwares, vocês entram em contato com as empresas, pedem uma demonstração gratuita, eles dão demonstrações gratuitas, inclusive online, por Skype, você não precisa nem se deslocar até a empresa deles, ou eles se deslocarem até você, e eles abrem o sistema e te mostram como funciona, sem compromisso, para que você consiga entender, saber se te atende, eles fazem um orçamento, enfim, você vê com a diretoria aí da sua empresa se aprova. Mas voltando aqui, um software de avaliação de desempenho é muito importante. Por quê? Quando você pensa em fazer isso de forma manual, você pode fazer? Pode, com certeza, mas você tem que ter em mente muitas coisas que você precisa fazer e que vão demandar tempo, vai ser muito operacional e vai ser algo que vai depender muito de você. Então, de novo, entra muito naquela questão da falha humana, né? Mas é possível? Desde que você tenha ciência de tudo que você precisa fazer. Então, o primeiro ponto, você precisa, né, como a gente já falou anteriormente, você precisa mapear o que vai estar na avaliação, então, as metas, os indicadores, as competências, o que seja que você quer avaliar. Então, você precisa ter um formulário de avaliação. Você vai aplicar as avaliações nos colaboradores, não você, né? Como RH, os líderes vão aplicar nas suas equipes, você vai estar ali como suporte, como apoio, como instrução, como ferramenta de treinamento, de suporte para eles. E aí eles vão aplicar essa avaliação nos colaboradores e vão te retornar essa avaliação, você vai tabular esses resultados. Então, você precisa ter uma planilha para você jogar, né, todos esses resultados. E normalmente o que acontece? Para por aí, você joga os resultados lá, utiliza esses resultados para alguma coisa que precisa dentro da empresa, apresenta para a diretoria, ou alimenta ali alguma coisa de plano de cargos e salários que você precisa, e aquilo acabou. Você só vai mexer naquilo de novo na próxima avaliação de desempenho. O que não é o ideal. Em um software de avaliação de desempenho, você consegue alimentar o software com todos os dados que você quer, né, avaliar. Então, você cria o formulário lá dentro para cada cargo, para cada nível, da forma que for na sua empresa. Os gestores, eles conseguem avaliar pelo próprio software, então eles recebem um login, uma senha, eles entram, eles já têm acesso ali a toda a equipe dele, o organograma da equipe dele, os formulários e o que tem que ser avaliado em cada um da equipe. Você pode colocar pesos nas notas, né? Vamos supor, as competências têm peso 3, as metas têm peso 3, sei lá, as competências organizacionais têm peso 4, você pode colocar pesos, né, nessas questões das avaliações, tem várias coisas que você pode customizar lá dentro, eles entram, avaliam, marcam lá que deu feedback, e isso retorna automaticamente como um aviso ali para o RH de que aquele gestor concluiu. E aí, a parte mais bacana são os relatórios, então você consegue emitir relatórios incríveis dentro desse software. Por quê? Quando você está ali no manualmente, né, numa planilha, o que você consegue analisar? Basicamente as notas, porque se você vai fazer uma avaliação mais profunda, vamos supor, eu quero saber só os colaboradores que foram mal na competência produtividade. Eu quero saber quantos por cento da empresa, né, ficaram abaixo de nota 7 nessa competência organizacional de ética. Eu quero saber, sabe, informações muito específicas. É difícil, é possível? É claro que é possível, mas vai demorar muito tempo e demandar realmente muito de você. O que não é o nosso futuro. O futuro é a gente gastar cada vez menos tempo com as coisas operacionais, com essas atividades operacionais e ficar cada vez mais com o estratégico, ou seja, na avaliação daqueles dados, na análise daqueles dados, entender o que você vai fazer com aqueles dados. Então, o operacional é você pegar aquilo e jogar numa planilha. Isso cada vez menos vai ser o que precisa. Por quê? Pegar algo e jogar numa planilha e guardar e dizer que está ali para quando precisar, não é estratégico. O estratégico é você olhar para aqueles dados e entender aqueles dados e saber o que eles realmente dizem para você, o que você pode fazer com eles. Entende?
Então, isso realmente é o que faz a diferença. Bom, e aí os gestores avaliam, você consegue emitir relatórios de todas as formas que você quiser. Esse software mesmo que eu comentei com vocês, ele emitia mais de 90 tipos de relatórios diferentes, por líder, por colaborador, por competência, por meta, por porcentagem disso e daquilo, por nota, o que você quisesse, tá? Evolução de todos os colaboradores. Então, pelo software, você conseguia incluir o plano de desenvolvimento individual ali, que era feito no momento do feedback dessa avaliação de desempenho. E você, como RH, conseguia acompanhar se aquilo estava sendo mesmo cumprido, se não, se aquilo estava sendo acompanhado pelo líder ou não, se aquele colaborador estava realmente acessando, porque o colaborador também recebe um login e uma senha para ter acesso ao plano de desenvolvimento dele e ele poder ir alimentando ali como é que tá indo, né? E o RH poder acompanhar e o líder também. Então, é uma forma de integração muito, muito legal, tá? E aí também com relação à consulta para tomada de decisão. Então, eu quero tomar uma decisão, né? Vamos jogar lá para o plano de cargos e salários, que eu quero aumentar o salário de alguém, né? Que está dentro de todos os critérios. Eu posso olhar, né, todos os relatórios, as informações que estão lá no meu software para tomada de decisão. As notas, as competências, as metas, os indicadores, como é que foi ao longo dos anos, nos últimos 4 anos, como é que está esse colaborador, nos últimos 4 anos, como é que está essa meta, nos últimos 5 anos, como é que está essa competência. Então, eu consigo fazer combinações de análises para tomada de decisão. Aí foi. Treinamento e desenvolvimento também é um outro subsistema onde a gente consegue, né, fazer a... Consegue não, deve utilizar a tecnologia a nosso favor, né, para que torne esse subsistema mais assertivo. E aí, como, né? Também existem softwares, na verdade, existem softwares que são completos, de gestão de pessoas. Eles têm um módulo lá do software para cada um dos subsistemas e é bem completo. Mas você consegue também comprar separado, caso você tenha prioridade para algum subsistema, ok? Então, o de treinamento. Você consegue inserir ali no software todo o seu planejamento de treinamento do ano, seu planejamento de treinamento do semestre, do bimestre, do mês, né? Da semana, da forma que você preferir se organizar. Você consegue agendar esses treinamentos com os colaboradores e enviar lembrete para eles. Então, para eles serem avisados ali na hora que for começar, você pode definir o lembrete, para eles serem lembrados um dia antes, uma hora antes e na hora, né? Você pode inserir a avaliação do treinamento. Então, depois que esse treinamento acaba, né? É importante que o colaborador ele avalie esse treinamento, como que foi, em vários aspectos. A pessoa que deu o treinamento, o instrutor, o conteúdo, o nível de aprendizado que a pessoa teve, o local, né, físico ali do treinamento. Tem uma série de coisas que a gente deve avaliar, deve pedir para o colaborador avaliar após um treinamento. Isso pode e deve estar integrado ali no software. Acompanhamento de presença, então eu consigo puxar ali no sistema se o colaborador X ele participou de tal treinamento, se ele está qual a porcentagem de treinamento que ele está participando, né? Acompanhamento de evolução dos colaboradores após o treinamento. Então, olha só, o que acontece muito? A empresa vai lá, dá o treinamento, né? E aí o colaborador avalia o treinamento e fica por isso. E aí a gente entra numa coisa muito perigosa, que é algo que eu já falei, que é daquele RH que fica implantando um monte de coisa e não consegue mensurar para a empresa o resultado que a empresa está tendo com aquilo. Então, se eu dou um treinamento e não consigo mostrar para a empresa que aquele treinamento de fato ajudou em alguma coisa no resultado da empresa, eu não obtive o meu sucesso, o que eu pretendia com aquele treinamento. Então, no treinamento, após o treinamento, eu preciso acompanhar esse colaborador para entender se ele realmente melhorou o desempenho dele, o resultado dele naqueles assuntos que sejam
congruentes com o treinamento que ele recebeu. Então, se foi um treinamento técnico, a como mexer numa determinada ferramenta, como fazer um atendimento, ou seja, um treinamento técnico mesmo, é muito tranquilo de você conseguir acompanhar, né? Desde que você tenha as ferramentas certas para isso, a organização certa para isso e a equipe organizada. Você consegue ali pedir para o líder avaliar esse colaborador de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, para acompanhar mais de perto, para entender a evolução, se ele realmente aprendeu alguma coisa naquele treinamento, se ele está realmente executando o que ele aprendeu. E, se for um treinamento comportamental, é necessário sempre ficar fazendo as análises comportamentais, as entrevistas por competências internas, para entender se aquela competência realmente foi absorvida, né? Porque a pessoa vai, às vezes, para o treinamento, fica lá no celular, fica olhando para o teto, pensando na morte da bezerra, ou então nas tarefas e atividades que ele tem que fazer, e não aprende efetivamente nada. E às vezes se aprende saindo de lá, corre o risco de não executar. Então a empresa não tem o retorno daquele investimento do treinamento. Então isso também é muito importante. É um software capacitado para isso te permite acompanhar isso efetivamente, tá? E emissão de relatórios e dados de treinamento, que foi o que eu disse da avaliação de desempenho. Você consegue emitir relatórios por pessoa, por treinamento, por dia, por quantidade de carga horária. O que você quiser saber com relação ao treinamento, você consegue customizar um relatório para você conseguir emitir. Isso em questão de segundos, sem precisar de você ir lá, olhar todas as fichinhas de treinamento, olhar todas as planilhas de presença, filtrar o nome do colaborador, filtrar o nome do treinamento, fazer essa análise, entendeu? Então, você economiza muito com isso. Plano de cargos e salários. Como utilizar a tecnologia do plano de cargos e salários? Bom, o plano de cargos e salários, ele precisa ser cada vez mais automatizado, porque é uma série de coisas pequenas, técnicas, detalhes, que se você não tiver o máximo de atenção possível, você pode se perder ali naquilo. E é um subsistema que é bastante importante para o sentimento de justiça dentro da empresa. Então, se algum errinho acontece, que pode ser que alguém se sinta injustiçado por isso, é um perigo imenso para o clima da empresa, o clima organizacional. Então, realmente, o plano de cargos e salários é muito delicado. Então, quanto menos erros você puder garantir que vai acontecer, melhor. Então, consulta da tabela salarial. Você consegue inserir toda a tabela salarial do seu plano de cargos e salários dentro ali do software. Você consegue colocar os critérios, né? E aviso de preenchimento de critérios. Então, você consegue alimentar ali o sistema com os critérios de promoção, os critérios de progressão. A gente falou um pouquinho sobre isso na live passada, mas eu posso e vou fazer para vocês uma live só sobre plano de cargos e salários, ok? E aí, os critérios de promoção, os critérios de progressão podem e devem estar lá dentro desse sistema. E aí, automaticamente, quando um colaborador preenche, ele se encaixa em todos os critérios necessários para uma promoção ou para uma progressão, o próprio sistema te avisa, plim, fulano preencheu todos os critérios necessários para promoção, tal. Fulano preencheu todos os critérios necessários para progressão tal. Porque aí você não precisa ser aquela pessoa de ficar checando quem está com todos os critérios e quem não, e você ficar esperando a pessoa ir lá te dizer, oi, né, eu preenchi todos os critérios. E aí, critérios, a empresa que coloca, tá? Ter pós-graduação, para tal promoção, para tal cargo, precisa ter pós-graduação, precisa ter tanto tempo de empresa, precisa ter tais competências comportamentais, precisa ter atingido nota tal nas 2 últimas avaliações de desempenho. Então, você coloca os critérios de acordo com a cultura da empresa. E aí você deixa o sistema te avisar. Olha, o fulano acabou de preencher todos os critérios. E você leva isso, né, para a direção e tudo para uma tomada de decisão do que fazer com esse colaborador, né, sobre a promoção ou a progressão dele.
Integração com avaliação de desempenho e treinamentos, justamente por conta desses critérios que eu acabei de dizer. Às vezes, a avaliação de desempenho, a nota na avaliação de desempenho, vai ser um dos critérios para a pessoa crescer dentro da empresa. Então, você pode fazer uma integração entre esses dois subsistemas, de modo que aqui, no plano de cargos e salários, ele consiga puxar as notas das pessoas da avaliação de desempenho, para colocar aqui como um dos critérios. E treinamento também. Tem empresas que exigem que para a pessoa ter chance de crescer, ela precisa participar de pelo menos 90% dos treinamentos do último ano, 100% dos treinamentos do último ano, cada empresa faz o seu critério. Então, também pode integrar isso de forma que o seu sistema aqui de plano de cargos e salários puxe essa informação dos treinamentos de presença, de desenvolvimento, de retorno do treinamento, para preencher um dos critérios aqui de crescimento, de promoção ou de progressão. Integração com o DP para avisos de promoção ou progressão. Então, por exemplo, vai alguém, então, para ser promovido. Ao invés de eu ter que mandar um e-mail para o DP, fulano vai ser promovido, o salário vai ser tal, a partir de tal data, para que o DP possa fazer toda aquela burocracia, né, da formalização disso, o próprio sistema avisa o DP, né? Aí também integração com a intranet, o próprio sistema também dá um alerta ali de parabenização para a empresa inteira. Quem aí conhece a intranet? Quem já lidou aí com a intranet? Intranet é um sistema interno da empresa para a integração dos colaboradores, onde a pessoa entra ali com login e uma senha do colaborador, e ele consegue ter acesso aos aniversariantes do mês, aos comunicados do mês, às agendas de treinamentos, às ações do RH. Então, normalmente o RH que alimenta a intranet, e é como se fosse um mural da empresa, só que virtual, onde as pessoas conseguem também se comunicar, mandar mensagem para os outros, comentar na publicação do outro, é uma rede social, é um mural de rede social interna, né? Então, você pode integrar isso também com a sua intranet, para que saia lá um comunicado de parabéns fulano, promovido a tal cargo e tudo mais, né? Para reconhecimento. E você pode e deve também utilizar os relatórios, tanto individuais, por pessoas, se você quiser, quanto coletivos, por departamento ou da empresa inteira, né? Para você tomar decisões e também para os gestores poderem consultar para tomada de decisão, tá? Pesquisa de clima. Então, a pesquisa de clima também é algo muito importante de ser feito automatizado. Por quê? Pesquisa de clima é uma das ferramentas mais interessantes para se ter informação, que é o que eu falei lá no começo, que é o que hoje em dia está valendo mais na vida das empresas, a informação. Então, olha só quanta coisa o RH pode fazer com as informações da pesquisa de clima. Quem já fez pesquisa de clima sabe do que eu estou falando. Você consegue informações para fazer seus planos de treinamento, você consegue informações para fazer suas ações de endomarketing, você consegue informações para fazer seus planos de desenvolvimento de liderança, você consegue informações para fazer seus planos de cargos e salários, para montar os seus critérios de plano de cargos e salários, você consegue para fazer eventos. Então, é muita informação para você fazer muita coisa, para você fazer o seu planejamento do ano. Eu sugiro que você aplique a pesquisa de clima no final de cada ano e para você utilizar já no início do ano que vem como o seu canalizador ali de informações para que você crie as ações daquele ano. Os treinamentos, os planos de desenvolvimento, as ações, os endomarketings, os eventos, em cima das informações que você colheu dos próprios colaboradores. Então, a pesquisa de clima é uma pesquisa que é aplicada nos próprios colaboradores, perguntando uma série de coisas. E aí é customizado para cada empresa. Cada empresa pergunta aquilo que é importante para ela saber, dentro do que ela quer saber. Então, você pode perguntar sobre como que está a liderança da pessoa. Normalmente, ela é anônima, para que a pessoa tenha mais
mais conforto, né, de responder as perguntas sem sentir que vai ser julgada. Então, ela é mais sincera. Então, você pode perguntar sobre a liderança, você pode perguntar sobre a forma que ela enxerga a empresa, você pode perguntar como ela enxerga como o mercado, os clientes externos enxergam a empresa, quais são os sentimentos que ela tem com relação ao salário, aos benefícios, à carga horária, sugestões que essa pessoa tenha, né? Então, enfim, dá para colher muita coisa. E aí, a pesquisa de clima, quando ela é automatizada e online, primeiro, causa uma segurança maior na pessoa, porque ela está ali clicando num link, ela está entrando ali numa coisa que vai ser anônima, que não tem como rastrear, e que vai ali para o recrutador de forma anônima, né? De forma que o recrutador não consegue ver qual resposta veio de qual computador. E ainda mais, né? Porque o RH, falei recrutador, né? Mas o RH, ele pode utilizar a seu favor os relatórios. Então, eu posso emitir relatórios por pergunta, por blocos de pergunta. Então, eu quero ver como é que foram as perguntas sobre liderança. Ou então, eu quero ver, vamos supor que você queira segmentar, e no início da pesquisa você queira segmentar quem é funcionário com menos de um ano ou com mais de um ano, para você comparar as respostas dos funcionários antigos com os funcionários novos. Ou se você quiser segmentar, por exemplo, se a sua empresa tem filial e matriz, ou várias filiais, se você quer que a pessoa marque no início de qual filial que ela é, ou se ela é da filial ou da matriz, para você comparar as respostas de um e de outro, para você ver se tem padrões que se repetem, né? Então, essas são as análises legais de se fazer. Quando você tem relatórios mais rebuscados, você consegue fazer. E utilização para criação de ações, né, que foi o que eu falei. Agora, isso aqui, a pesquisa de clima, é bem legal. Você não precisa necessariamente ter um software. Se você tiver, ótimo, melhor ainda, porque a possibilidade de relatórios é maior. Mas existe uma forma de você fazer isso online pelo Google Drive. Então, você entra no Google Drive, cria um formulário online, cria lá as perguntas, né? E envia o link para os seus colaboradores. É uma forma muito eficiente que resolve, é gratuita, tá? Você não precisa convencer aí a sua empresa a investir nisso. Indicadores de RH. Antes de continuar, vou voltar aí só para ver se vocês estão vivos. Se vocês estão bem. Me contem. Estão me ouvindo? Ana Luísa. Moro em Belém do Pará e essa evolução do RH ainda é bem lenta. Ainda estou em busca de recolocação do mercado em RH e aqui ainda é muito comum o RH ser reduzido a DP. E isso acaba sendo frustrante. Ainda é algo muito comum, tá, Ana Luísa, em várias empresas, principalmente empresas de pequeno porte, onde o RH e o DP costumam ser um departamento só, e o que eles chamam de RH é, na verdade, fazer folha de pagamento, cuidar de benefício, né? Não é esse RH estratégico que a gente está conversando aqui. Então, o que eu te sugiro é sempre ficar de olho em vagas de empresas maiores, de médio porte para cima, de preferência de porte maior mesmo, que aí você vai ter certeza que a chance disso acontecer é bem menor, tá bom? Mas sim, isso ainda acontece, mas, fica calma que a tendência é que isso fique cada vez menos comum, tá? Cada vez menos comum. Acredito que a tecnologia no RH contribui para diminuir a gestão por emoção, exatamente, pessoalidades, sem a interferência mas fulano é tão simpático, meu santo bateu com o candidato X, exatamente, né? Isso entra muito também na questão da entrevista por competência que a gente falou, e consegue alinhar o técnico com o comportamental em várias esferas da individualidade. Muito bom, Ana Luísa, é isso aí. A tecnologia vem só para ajudar, se a gente souber usar a nosso favor, você vai ser um profissional muito mais completo. A Vêmia, eu não sei se é Vêmia ou Êmia, mas diz que tá tudo certo, então bora continuar. Ok, então os indicadores de RH. Alguém que, né, sabe o que são indicadores de RH? Os indicadores de RH são indicadores da empresa de uma forma geral e do RH especificamente, onde o RH é avaliado em cima de coisas que a empresa... Calma.
Vou voltar para ficar menos confuso. Os indicadores de RH são indicadores que o RH está sendo avaliado mais em cima de resultados que ele tem que estar gerando para a empresa, né? Então, muitos dos indicadores envolvem informações da empresa inteira e outros indicadores envolvem informações somente do próprio RH. De novo, em cima de resultados que o RH deve estar prestando e dando para a empresa. E aí, esses indicadores do RH também ficam muito bacanas de serem medidos dentro de um software ou de uma forma mais automatizada, que seja, né, uma planilha mais automatizada, né, fica mais fácil. Então, eu coloquei aqui os indicadores mais comuns da área de RH. Existem vários, tá? E isso também vai de empresa para empresa. Tem empresas que colocam indicadores em cima de uma atividade específica que o RH deles tem, mas de maneira geral, esses aqui são os indicadores que o RH tem, que são vagas preenchidas no prazo. Então, né, ser avaliado nisso, prazo para fechamento de vagas, índice de rotatividade dos colaboradores, que é o famoso turnover, né? Que vocês escutam por aí como um índice bem legal, que é entender se está tendo muito turnover, ou seja, muita rotatividade na empresa, tem alguma coisa acontecendo de errado, ou no recrutamento, ou se as pessoas estão sendo recrutadas errado, ou elas estão sendo recrutadas certo, só que dentro da empresa elas não estão se adaptando, ou porque a empresa não se adapta a elas, porque talvez elas estejam fora da cultura, ou porque a pessoa não se adapta à empresa, talvez porque o clima organizacional não esteja bacana, porque as empresas não dão as ferramentas necessárias para o trabalho, então alguma coisa está acontecendo e normalmente todas têm muito a ver com o RH. O líder, né, não está sendo um líder que está conseguindo reter aqueles profissionais, então também é o papel do RH verificar isso e fazer um programa de desenvolvimento de liderança. Então, a rotatividade é sim um índice de resultados do RH. Taxa de absenteísmo também, né? Então, quando as pessoas faltam muito, tem alguma coisa errada. Ou porque elas estão ficando muito doentes, e aí a gente entra numa questão de qualidade de vida no trabalho, de doenças ocupacionais, que também é um papel do RH muito forte, ficar de olho nisso. Ou a gente entra numa questão de que a pessoa está faltando porque ela não tem comprometimento, não tem compromisso também, ou é um erro lá no recrutamento, ou é uma desmotivação muito grande que o colaborador está sofrendo dentro da empresa por algum motivo, e também é papel do RH estar de olho nisso, tá? Índice de satisfação dos colaboradores, que é todas aquelas informações lá que a gente colhe na pesquisa de clima, então se tem muito descontentamento com muitos dos pontos avaliados, também é papel do RH, né, fazer ações para que isso não aconteça mais. Retenção de talentos, então, Elis, o que retenção de talentos tem de diferente de rotatividade? Já que se eu não estou retendo talentos, eles estão saindo, então isso entra na rotatividade. A diferença é que a rotatividade ela é para todos, né? Sejam talentos, sejam não talentos, e aí, enfim, entra todo mundo no bolo. A retenção de talentos é um indicador onde eu avalio somente os talentos. E aí eu pego todos aqueles profissionais que eu considero talento, e para eu considerar talento eu tenho que ter os meus critérios para isso, tá? Então, as notas nas avaliações de desempenho, as competências que eles já têm desenvolvidas, que seja talvez do cargo de cima já, enfim, várias coisas que eu posso, os resultados que sejam acima da média ou acima da meta, então eu posso ter os meus critérios de talento e aí ficar de olho em como que está a retenção desses talentos, se os talentos estão saindo, né, porque eles estão recebendo propostas maiores, ou porque eles não estão se motivando dentro da empresa, ou porque não estão com aquele senso de dono, de querer crescer dentro da empresa, então isso também é um indicador do RH. ROI de treinamentos, ROI significa Return of Investment, né, que é o retorno do investimento, que é justamente aquilo que a gente falou, de eu ir lá, faço um treinamento e depois, como que eu meço se essa pessoa deu o retorno desse treinamento, desse investimento para a empresa? Então, aquele acompanhamento que a gente conversou, né, é que também vale como indicador do RH. E nível de produtividade no trabalho. E aqui esse nível de produtividade no trabalho não é o nível de produtividade do RH, é o nível de produtividade da empresa. Então, é papel do RH
garantir a produtividade de todos os colaboradores, porque eles têm que estar num ambiente favorável para isso, com a qualidade de vida no trabalho favorável para isso, com saúde ocupacional para isso, com todas a ergometria ali para isso, então, com a divisão das tarefas voltadas para isso, com a identificação das competências para que os perfis sejam melhores aproveitados para isso. Então, é papel do RH também garantir a produtividade. Desligamentos. Bom, é muito importante mesmo que o desligamento tenha um papel, que o desligamento traga informações importantes para o RH, né, tomar ações. Então, é muito importante fazer a entrevista de desligamento. Se você não faz na sua empresa, eu sugiro fortemente que você faça, tá bom? Então, registro dos dados colhidos na entrevista de desligamento. Então, se você tem um software, né, ou uma forma mais tecnológica de lidar com isso, você deve inserir todos os registros e dados que você colheu naquela entrevista de desligamento ali. Emissão de relatórios, então você pode emitir relatórios. Qual que é o maior motivo de desligamento? Pedido de demissão, a pessoa que pede para sair ou a empresa que está desligando? Qual que é o maior motivo da empresa estar desligando? Qual que é o maior motivo do colaborador estar pedindo para sair? Então, tudo isso são informações que permitem o RH criar ações, projetos, planejamento do que fazer para que isso mude, diminua, permaneça. Então, ele tem uma noção também de como estão indo esses desligamentos. Integração com indicadores. Então, eu posso integrar isso aqui como um indicador do RH. Então, um dos indicadores do RH pode ser diminuição no índice de desligamentos por pedido de demissão porque tem um maior salário ali do lado, ou porque está desmotivado, ou porque, enfim, coisas que têm relação direta com ações que o RH tinha que estar fazendo. Consulta para tomada de decisão. Então, eu posso consultar ali aqueles relatórios, aquelas informações, para tomar decisões importantes ali para a empresa. E recrutamento e seleção. Então, eu posso ter um software que automatiza todo o processo. Inclusive, gente, isso aqui é o que mais está sendo usado de tecnologia. Recrutamento e seleção está sendo a cobaia mais iniciante aí da tecnologia, né? Você vê já muitos processos de recrutamento e seleção sendo feitos de forma totalmente tecnológica. Em várias empresas já estão sendo utilizados isso aqui, que é um software que automatiza todo o processo, ou seja, você se candidata através de um site, esse site te encaminha um e-mail dizendo que está tudo bem, e aí ele te encaminha um e-mail te pedindo algumas informações. Te pede para encaminhar alguma coisa que a empresa quer, algum histórico profissional, algum histórico escolar, não sei. Te pede algumas informações, você passa, aí ele te notifica por e-mail que você vai receber um link de um teste online, que às vezes é o DISC, que às vezes é o Enneagrama, você recebe esse teste online, você faz o teste online, e aí esse sistema te comunica que o seu teste online foi concluído e que aí a RH vai estar entrando em contato para agendar a entrevista. Então, antes do RH precisar ter feito alguma coisa, até agora o RH não precisou fazer nada, o software fez tudo. Ele entrou em contato com o candidato, ele avisou que o currículo dele foi triado, ele mandou o link para o candidato fazer o teste, ele avisou que vai ter uma etapa de entrevista, e muitos pedem isso aqui, ó, que é o vídeo currículo, que é esse segundo ponto que eu coloquei, que após o currículo ser triado e aprovado, pedido, e tá sendo muito pedido isso aqui, tá? Um vídeo currículo, que o candidato ter que gravar um vídeo dizendo ali um resumo sobre o currículo dele. Normalmente a empresa envia, tá? Os tópicos que ela quer que tenha no seu vídeo. Por que isso, né? Porque isso facilita muito uma das etapas, que é a entrevista.
Então, às vezes, você olhou, é um currículo maravilhoso, mas aí na hora que você vai fazer a entrevista, você não precisa nem de 5 minutos de conversa para ver que aquela pessoa não é o que você está buscando, que ela não está adequada para a cultura da empresa, que ela não tem ali algumas habilidades que você precisa. Então, de olhar a pessoa, de olhar no olho dela, de ver a forma que ela se comunica, de ver os gestos, o posicionamento, o português, né? Várias coisas que a gente avalia só de encontrar com a pessoa, você pode fazer isso já pelo vídeo currículo. Então, você economiza um passo de só chamar para entrevista aqueles que realmente você entende que é, já foram selecionados para a entrevista depois de você já conhecê-los. Então, você elimina a chance de você entrevistar 20 para gostar de um. Porque as poucas entrevistas que você agenda já são pessoas que você já viu, já ouviu se comunicar, já viu o olhinho delas, né? A postura, a comunicação, né? Então, é uma coisa que está sendo muito utilizada, tá bom? Então, a tecnologia invadindo o recrutamento e seleção. Armazenamento de informações sobre cada candidato. Então, um software ali, um local onde você armazena informações desse candidato, os resultados dos testes, observações da entrevista, o que ele foi mal, o que não foi mal, observações sobre a dinâmica de grupo. Por quê? Porque se for um candidato que vai passar e que vai entrar na empresa, você tem esses dados para olhar depois futuramente, caso você precise. E se for um candidato que não passou ali naquele momento, entra nesse último ponto, que é uma classificação para futuras oportunidades. Então, eu consigo ter ali todo o histórico para futuras oportunidades, abrir uma nova vaga, eu consigo ver lá o porquê que ele foi reprovado, se foi porque realmente ele não tem perfil, ou se foi só porque o outro candidato estava um pouquinho melhor, e aí tem chance dele participar de novo da processo dessa outra vaga ou não. Então, você consegue ter essas informações sem precisar ter as pessoas lá, porque hoje a gente depende muito das pessoas. Ah, foi a fulana que fez essa vaga, vê com ela se ela lembra desse fulano. Ai, nossa, eu não lembro direito, é tanta gente, mas eu acho que ele foi reprovado por causa disso. Aí você pega lá um currículo, tem umas anotações, você vê as anotações, você não lembra direito, enfim. E aí essa fulana sai da empresa, e aí essa pessoa fica participando lá de processo de novo, e ninguém sabe que ele já participou, e que talvez ele não seja bom, e tá lá perdendo tempo, né? Ou que ele seja bom, e ele não mandou o currículo de novo, e você perdeu a oportunidade de mandar, de incluir ele. Então, você depende menos de pessoas e tem as informações mais seguras. E aí, gente, existem softwares hoje que estão sendo muito utilizados mesmo no mercado, que são softwares que medem a produtividade dos colaboradores. Isso aqui é muito bacana, tá? Por quê? Porque você insere dentro do software todas as atividades que são ali daquele colaborador, né? A descrição do cargo dele. Você insere as metas que ele tem, diárias, semanais, né? E aí, cada atividade que ele vai concluindo, ele tem que entrar no sistema e marcar como concluída. Ele tem que marcar que iniciou a atividade, ele tem que marcar que concluiu a atividade. E aí o software, ele te dá a informação para o RH e também para o gestor, de quanto tempo demorou para fazer aquela atividade, de quanto tempo de intervalo ele descansou, as metas, se cumpriu as metas de tempo ou não. E aí você consegue perceber várias informações ali. Se talvez a pessoa está demorando mais em uma atividade que todos os outros do departamento são muito rápidos, o que está acontecendo? É porque ela não gosta daquela atividade? É porque ela tem uma dificuldade maior naquela atividade? Né? Ou então, se ela está indo muito rápido de manhã e de tarde ela vai mais lento, será que não é questão do horário, que é um horário que ela é menos produtiva? Então, não é melhor a gente colocar as coisas que são mais importantes para ela fazer de manhã e de tarde colocar as coisas que são mais leves para ver se ela faz mais rápido, porque não precisa dela pensar tanto. Então, você consegue organizar melhor as pessoas, as atividades, as metas em cima do que você consegue visualizar que elas estão produzindo. Então, benefícios, você entende quais são as atividades
que a pessoa faz mais rápido, as atividades que ela demora mais, e entende o porquê. Você divide melhor as atividades entre a equipe. Então, às vezes, tem uma pessoa que é muito rápida naquela atividade, sei lá, de conferência de alguma coisa, e o outro que faz a mesma coisa não é tanto. E aí, essa pessoa passa a assumir toda essa atividade, e uma atividade que era da outra pessoa passa para outra, que ela é mais rápida nisso. Então, distribuir as atividades na equipe de forma que tudo fique mais integrado. E entender melhor os horários de rendimento de cada um, que é o que eu falei. Tem gente que é mais matutino, rende melhor de manhã, tem gente que é mais vespertino, tem gente que é mais noturno. Então, é entender também a sua equipe, aonde ela está rendendo melhor, para eu dividir melhor as atividades, as metas e as agendas, né, dentro do que eu percebo que a minha equipe produz melhor, tá bom? Então, eu aumento mesmo o rendimento, a assertividade de resultado na minha equipe. Isso sim é algo que é totalmente visível, né? É totalmente palpável e que está em prol total do resultado da empresa. Então, esse software aqui, inclusive, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Que é um que eu já tive contato, mas existem vários outros, que é o Runit. Esse aqui, ele é um software de produtividade, bem legal, mas se você jogar no Google software para medição de produtividade, você vai encontrar vários outros, tá? Integração online, você fazer a integração dos seus colaboradores de forma online, né, usando o intranet ou semelhantes à intranet, que foi algo que eu já conversei aqui com vocês um pouquinho antes, nos slides antes, né, também é muito legal. E aí você pode pensar assim, mas Elis, aí a empresa tem que investir numa intranet, nem toda empresa tem essa disponibilidade. E aí eu vou apresentar para vocês essa ferramenta do próprio Facebook, que se chama Facebook Workplace. Eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês como é legal isso aqui, tá? E aí o desafio do RH, dentro de uma intranet, de um sistema que funcione para comunicação interna, é prezar que a comunicação não fique superficial. Então, que as pessoas não fiquem se comunicando só ali pela intranet e percam essa comunicação na cara a cara, né? Que as pessoas fiquem só evitando, né, ter conversas mais profundas, porque não querem ali ter que ir na sala da pessoa, ou que encontrar com a pessoa pessoalmente, porque acostuma com esse contato online, então o RH tem que ficar atento nisso. Perda de habilidades sociais no trabalho, que é exatamente isso, ficar tão ali no online que você perde habilidades sociais. E aí eu vou mostrar para vocês essa, essa ferramenta do Facebook, para vocês verem que legal. Essa é a ferramenta do Facebook, chama Workplace, tá? É só vocês jogarem no Google Workplace do Facebook, que já vai ser o primeiro link ali que for aparecer, vocês vão clicar, e aí vai abrir ali um lugar para vocês fazerem um cadastro, vocês vão colocar o seu e-mail, vão escolher uma senha, e ele vai abrir aqui para você, né? Ele vai perguntar se é você que cuida, e aí você pode depois inserir colaboradores aqui dentro. É uma ferramenta gratuita, olha que legal, olha que legal. Tem o feed, então você pode escrever aqui alguma coisa como RH, você pode definir, delimitar quem pode escrever. Então, o RH coloca hoje, né? Hoje, treinamento do não sei o quê, coloca aqui um recado, as pessoas podem comentar, as pessoas podem curtir, né? Os colaboradores da empresa. Isso aqui é uma rede só para os colaboradores da sua empresa. Você só vai adicionar aqui as pessoas que você quiser, tá? É fechado. E aí, você tem aqui os bate-papos, você consegue chamar a pessoa individual no inbox, né, para mandar uma mensagem para ela, oi, fulano, tô precisando daquele documento assim, você me ajuda, tô precisando marcar uma reuniãozinha com você, né? Aí você tem também como dividir por tópicos, tem como por fotinhas, marcar eventos, então, festa junina, tal data, né? Tem como você colocar arquivos, então você pode colocar aqui as descrições de cargo, as instruções de trabalho, arquivos que são importantes para todo mundo ter acesso. Você pode colocar publicações, atualizações semanais que você quer fazer.
Você pode colocar aqui aniversariantes do mês, né? Aqui, por exemplo, ó, você pode colocar o organograma da empresa, eventos, colocar alguma nota, né? Você pode criar grupos. Então, tá rolando um projeto agora. Vou criar um grupo aqui das pessoas desse projeto para a gente se comunicar lá dentro desse grupo sem atrapalhar as outras pessoas e depois a gente desfaz o grupo, né? Posso criar um grupo por departamento, para o meu departamento se comunicar melhor. Olha que legal isso aqui, né? É muito bacana e é para dentro da sua empresa. As pessoas conseguem se comunicar, aqui tem os bate-papos e tudo mais, bem parecido com o Facebook, só que empresarial, para dentro da sua empresa. Bacana, né? Hoje em dia, gente, é só pesquisar, tem de tudo que vocês quiserem. E desculpa de dinheiro já não é mais desculpa. Você encontra tantas coisas bacanas, gratuitas, que podem auxiliar a sua empresa dentro dessa automatização de informações, que é só uma questão de pesquisa mesmo, ok? Tecnologia e o futuro. Para a gente encerrar, eu quero falar aqui com vocês sobre algumas tendências para o futuro que vocês já têm que ficar de olho como RH. Primeira coisa é o home office. Cada vez mais vai ser mais comum a gente ver empresas contratando pessoas para trabalhar em casa. E aí elas vão ter que ter uma forma de mensurar os resultados dessa pessoa muito mais eficiente. E por isso que a tecnologia vindo, isso aqui se torna muito mais possível. Porque eu vou ter ferramentas para ver se ela está fazendo as atividades, por exemplo, aquela ferramenta de produtividade, para ela marcar quando ela conclui uma atividade. Eu vou ter ferramentas para avaliar se ela está fazendo as entregas, se ela está cumprindo as metas. Eu vou ter como avaliar, ela vai ser um colaborador normal, vai passar por avaliação de desempenho, só que ela vai estar em casa. Então, ela pode ter a flexibilidade de trabalhar no horário que para ela é mais rentável. Então, se ela produz melhor de noite, ela pode organizar os horários dela para trabalhar de noite. Então, isso aqui é a tendência do futuro, é trabalhar home office. Então, você como RH tem que se preparar para como gerir, né, pessoas que estão em casa, como fazer um clima organizacional de pessoas que não estão no mesmo ambiente. Esse desafio vai ser muito legal e que realmente é a tendência do futuro. Diminuição das atividades operacionais e aumento das estratégicas. Então, com o surgimento da inteligência artificial, muitas pessoas já vinham falando, né? Mas muitos cargos vão sumir, muitas pessoas vão deixar, né, de ter emprego, mas ao mesmo tempo que vai acontecer isso com muitos cargos vão surgir que não existiam antes. Então, é uma compensação que eu gosto de dizer que o que vai sumir, na verdade, são as tarefas, as atividades operacionais, dentro de todos os cargos. Então, se dentro do recrutamento e seleção eu perco tempo, talvez, triando o currículo, é algo que muito provavelmente no futuro não vai acontecer. Eu vou ter lá um sistema que eu vou inserir o que eu estou procurando num currículo, e o próprio programa vai selecionar para mim os currículos mais que tem as informações que eu preciso. Se eu perco tempo hoje inserindo dados numa planilha, vai ser algo que não vai acontecer, vai estar automatizado no futuro. Então, essas tarefas operacionais vão sumir. E aí é que tá, se você não sabe fazer as estratégicas, que é pegar essas informações geradas pela tecnologia, que já extinguiu suas atividades operacionais, e se você não saber o que fazer com essas informações, de forma estratégica, você não vai ser um profissional que vai durar e sobreviver nesse mercado. Então, o futuro é pessoas que não se desconectam. Então, pessoas que estão conectadas 24 horas. Já é assim hoje, tá? Mas vai ser ainda mais pessoas que não se desligam do trabalho. Os próprios líderes não vão saber esse limite entre o que é aceitável e o que não, porque a tecnologia causa esse acesso quase que simultâneo, né, da pessoa, e esses limites vão deixar de existir e a pessoa não vai se desconectar. Então, também é um papel do RH muito importante, como manter o equilíbrio de saúde ocupacional, de qualidade de vida, para essas pessoas que não vão se desconectar, ok? E olha só que legal isso aqui. Uma pesquisa da Robert Half diz que em 2020, gente, 2020 está aí, 2020, 20% dos colaboradores serão da geração Z. A geração Z é a geração millennium.
né? Se você já ouviu falar, essa geração que está vindo aí, que está hoje, alguns entrando na faculdade e tem uns que ainda estão lá no nono ano. E daqui em 2020, 20% dos colaboradores vão ser da geração Z. E essa geração tem particularidades incríveis. Ela é uma geração muito diferente das outras, porque é uma geração que nasceu com a tecnologia existente, já nasceu com um tablet, um celular na mão. Diferente da geração Y para trás, que viu a tecnologia crescer e teve contato com essa tecnologia já na adolescência, ou bem mais velho, né? Então, essa geração tem características de personalidade, características de personalidade de geração mesmo muito diferentes por conta da tecnologia. E aí é muito importante que a gente saiba lidar com essa geração. Eu quero fazer uma live depois só sobre geração Z. Porque como o RH vai lidar com essa geração Z é muito diferente. Reter talentos da geração Z é muito diferente. Atrair talentos da geração Z é muito diferente. São profissionais que estão buscando coisas totalmente diferentes do que os profissionais da geração Y, da geração Baby Boomer, da geração X. Então, é bem legal, isso aqui é um dado bem legal. E integração mais profunda entre o RH e TI. Então, o departamento de TI da sua empresa vai ser o seu maior aliado. Tô precisando que você me ajude a automatizar isso aqui, eu preciso dessa informação mais rápida. Ele vai te ajudar lá a criar alguma coisa, né? De forma que ele vai fazer, não precisa de você comprar no mercado para te ajudar. Ele vai criar uma automatização ali em alguma coisa para te ajudar. Então, essa integração do RH e do TI realmente é muito, muito importante para o futuro. Já é para o presente, mas no futuro vão ser parceiros totalmente próximos. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês sobre a tecnologia. Só para fazer aqui uma finalização antes de eu ir aí, né, para falar com vocês sobre as dúvidas, eu queria dizer para vocês, se vocês conhecem aí profissionais de RH, é só pedir para eles encaminharem um e-mail para esse endereço de e-mail que está aqui na tela, contato@elissandradamata.com.br, dizendo quero participar das lives, né, do projeto RH na Prática, e dessa forma eu vou conseguir inserir essa pessoa dentro do nosso da nossa lista de e-mail, e ela vai começar a receber os links, os presentes que a gente manda, né, todos os arquivos e tudo mais. E esse aqui é o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E lembrem-se, gente, de favoritar o meu endereço de e-mail. Muita gente está me mandando e-mail dizendo que está recebendo os e-mails no spam. Então, lembre-se de favoritar, ok? Então, eu vou voltar aí para ver as dúvidas de vocês, tá bom? Voltamos. Vocês estão só me vendo agora, né? E aí, o que vocês acharam? Ju, boa noite. Qual é o impacto da geração Z no mercado de trabalho e como podemos ser afetados no nosso dia a dia? Ju, isso é muito, muito importante. Realmente a geração Z, ela vem para mudar mesmo o mercado. Ela não vem só, não é só ela que está mudando o mercado. A tecnologia também, né, está mudando o mercado, mas ela é uma geração que nasceu na tecnologia, está acostumada com a tecnologia, que ama a tecnologia e que, inclusive, está trazendo essa tecnologia para dentro do mercado. Então, é uma situação onde realmente, se em 2020, 20% dos colaboradores vão ser da geração Z, pensa em 2050, né? Então, se é algo que a gente já tem que se adaptar, é realmente algo que a gente já tem que começar, né? A gente já está em 2019, então já era para ter começado, né? Na verdade, porque esses profissionais, eles são os profissionais do futuro e eles vão crescer muito rápido nas organizações. Eles são profissionais extremamente mediatistas, eles são extremamente criativos, eles são
participativos, eles querem participar, eles não são mais aqueles colaboradores que você manda e eles obedecem, eles são questionadores, eles querem saber o porquê que eles estão fazendo aquilo, eles querem ter propósito no que eles estão fazendo. Então, é uma geração que chega com um conceito de trabalho muito diferente. Então, se o RH não estiver preparado para entender como lidar com os líderes, inclusive, como treinar os líderes a lidarem com essas pessoas dessa geração, como ter uma cultura organizacional que retenha esses talentos dessa geração, que a geração está cheia de talentos, cheia de talentos. Então, como reter esses talentos, né? É um desafio. E aí eu vou fazer, acho que por justamente pela importância do tema e pela complexidade do tema, eu vou fazer uma live todinha de geração Z. O que vocês acham? Porque aí eu falo sobre retenção de talentos da geração Z, atração de talentos da geração Z, características mais marcantes da geração Z, mudanças, né, de mercado com a entrada da geração Z. Tem muita coisa mesmo que a gente tem que falar sobre conscientização de liderança para saber lidar com a geração Z. Realmente é um tópico muito, muito importante. Muito importante. Ana Luísa, Elis, mas o ideal não seria otimizar minha gestão para que os resultados apareçam sem ter essa necessidade de prender-se ao trabalho a ponto de não conseguir se desconectar? Eu entendi a sua pergunta, mas eu não entendi a que ela tá ligada. Foi alguma coisa que eu disse? Que você colocou o mas o ideal, como se você estivesse falando sobre alguma coisa que eu estava falando, e agora eu não estou me lembrando, Ana Luísa. Mas o ideal não seria otimizar minha gestão para que os resultados apareçam, sem ter essa necessidade de prender-se ao trabalho, a ponto de não conseguir se desconectar? Ah, você está falando sobre conectar a tecnologia vai fazer com que as pessoas não se desconectem. Eu acho que é isso, né? O ideal seria, Ana Luísa, que a gente se desconectasse. Inclusive, o papel do RH é fazer com que as pessoas entendam essa importância e que elas sim se desconectem, né? A gente precisa dos nossos momentos livres, dos nossos momentos de qualidade fora daquilo, né? Fora dessa questão de empresa, de trabalho, porém, é uma coisa que a gente tem que entender que a gente vai precisar lidar no futuro, já estamos assim, né? Mas muito mais no futuro de que essa tecnologia vai trazer muitos benefícios, sim, mas ela vai trazer alguns malefícios também. E essa questão da tecnologia, do não desconectar, ao meu ver, ali é um malefício. Por quê? Porque se você não se desconecta, você não consegue recarregar suas energias, você não consegue ter o seu momento de qualidade de horas livres, isso é muito importante, inclusive, para os seus resultados. Então, o papel do RH, ele já é esse, mas o que eu quis dizer é que vai ser um desafio ainda maior, o RH trazer isso ainda mais para dentro das organizações, porque essa conectação vai ficar cada vez mais forte com o passar do tempo, e cada vez mais o RH vai precisar ter ações para desconectar as pessoas e trazer a importância desses momentos desconectados. Então, sim, eu concordo com você que o ideal é você não se prender, né, a ponto de não conseguir se conectar. Por isso eu falei que vai ser um desafio para o departamento de RH, porque a tendência é que isso fique cada vez mais difícil, em uma questão cultural mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aí a live mais uma vez. Agradeço de coração todos vocês que ficam aqui firmes e fortes comigo. E espero que vocês tenham gostado, né? Na semana que vem eu vou trazer então para vocês aquele tema que a gente até já comentou com relação ai, me deu um branco. Relação de você vender o subsistema de RH dentro da empresa que você está, né? Como fazer essa venda. Vou contar um pouquinho da minha história e também trazer o que eu utilizei e que eu acho que funciona, algumas técnicas para isso. E aí vocês me ajudam aí com os temas das próximas aulas, certinho? Muito obrigada do fundo do meu coração. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo no coração de vocês.